se eu não compreendo, me lembro quem Ele é. Tão bom, em todo tempo Deus é bom. Eu te convido a erguer a sua voz e cantar conosco aí onde você está. Chame os teus familiares e amigos e cantem ao Senhor. Deus tem sempre o melhor pra mim. Ele tem. Deus tem sempre o melhor pra mim. Deus tem sempre o melhor pra mim. Sempre o melhor pra mim. A sua vontade perfeita e agradável é. E mesmo se eu não compreendo, me lembro quem Ele é. Tão bom, em todo tempo Deus é bom. Eu não posso me esquecer, preciso perceber. O Deus que não mente está comigo. E mesmo se eu chorar, minha alma cantará. O Deus que não falha é meu amigo. Não posso me esquecer, preciso perceber. O Deus que não mente está comigo. Mesmo se eu chorar, minha alma cantará. O Deus que não falha é meu amigo. Não posso me esquecer, preciso perceber. O Deus que não mente está comigo. Mesmo se eu chorar, o Deus que não falha é meu amigo. Tão bom, em todo tempo Deus é bom. Tão bom, tão bom, tão bom. Ele é bom em todo tempo. Deus tem sempre o melhor pra mim. Confia nele, minha alma. Confia nele, minha alma. Ele é bom, sempre bom, sempre bom, tão bom. Deus tem sempre o melhor. Ele tem o melhor. É maravilhoso a gente ter a consciência, a percepção a respeito da beleza de como o Senhor nos trata sempre. Ele, por exemplo, não nos expele cada vez que a gente chega diante dele de forma sincera, com uma pergunta sincera e honesta, porque a gente está buscando, tateando algum caminho para que haja sentido para a vida. Mas é interessante que no Evangelho de Jesus, segundo escreve João, quando Jesus está falando com Nicodemos, ele não se importa que Nicodemos faça algumas perguntas, mas tem uma hora em que ele diz algo do tipo: basta. Até quando, segundo o texto? Você é um mestre respeitado em Israel e não conhece o básico? Isso ele está dizendo porque Nicodemos está perguntando como é que nasce de novo. Você não conhece o básico, Nicodemos. Ouça com atenção, esta é a pura verdade. Falo apenas a respeito do que conheço por experiência. Dou testemunho apenas do que tenho visto com os próprios olhos. Não me baseio em boatos.
de Jesus a Nicodemos. Mas em vez de encarar as evidências e aceitá-las, você as evita com perguntas. Quem sabe hoje seja o dia de a gente deixar um pouquinho as perguntas de lado e arriscar acreditar naquilo que o Senhor sempre está nos dizendo. Ele não se incomoda que a gente se pergunte, desde que as perguntas não sejam fugas para a constatação da realidade de que Ele tem cuidado de nós. São tantas as experiências. O salmista disse: provar e ver de que o Senhor é bom. Se Jesus fosse citar esse texto ao falar com Nicodemos, ele diria algo do tipo: Nicodemos, você tem provado que Ele é bom, mas você para aí, você tem insistido em não ver. O texto diz para você provar e ver, mas você só tem provado. Veja também, experimente, mergulhe, se entregue, se abandone sob os meus cuidados. Experimente aquilo que só eu sou capaz de fazer na tua vida. Eu te convido a cantar essa verdade. Sim, Ele cuida, em todo tempo Ele cuida. Não posso me esquecer, preciso perceber, o Deus que não mente está comigo. Mesmo se eu chorar, minha alma cantará, o Deus que não falha é meu amigo. Tão bom, cante em todo tempo, Deus é bom. Olá, irmãos, graça e paz. Vamos mais uma vez iniciar o nosso culto de oração. Vamos falar com o Senhor. Abaixe suas frontes. Santo e eterno Deus, na tua presença, ó Pai, nós queremos lhe agradecer pela salvação que nos deste em Jesus, Senhor. Lhe agradecer por esse dia e por mais uma vez podemos participar de um culto de louvor e adoração a Ti, Senhor. Ó Pai, seja conosco, fale aos nossos corações de acordo com a Tua vontade. Queremos ouvir a Tua voz. É esta oração que te fazemos, no nome santo de Jesus. Amém. Agora nós vamos ouvir uma mensagem musical e logo mais retornaremos. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no
flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor.
Ok, retornamos. Nós não podemos esquecer, irmãos, dos nossos pedidos de oração que estão aí no grupo da igreja, de orarmos pelos nossos irmãos que estão se recuperando da Covid-19, agradecer pelos irmãos que já se recuperaram, no caso do irmão Carlos e sua família, os que estão em recuperação, no caso do irmão Eduardo e seus familiares, aqueles que estão hospitalizados e principalmente não deixarmos de orar pela família Torelli e a família Amaral, pela perda do Lucas, um jovem que o Senhor escolheu por recolher, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? E Ele é soberano, e que o seu Espírito Santo possa consolar a todos os familiares, entendendo que a vontade de Deus é sempre perfeita, sempre agradável e sempre a melhor. Então, nesse momento, nós vamos mais uma vez orar o nosso Senhor, para que Ele continue nos conduzindo e abençoando as nossas vidas em todos os sentidos. Oremos. Santo e eterno Deus, na Tua presença, ó Pai, queremos lhe agradecer por este dia, queremos lhe agradecer pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Em especial, queremos lhe pedir pelos irmãos que estão enfrentando essa pandemia, aqueles que foram contaminados, que já se recuperaram, nós queremos agradecer. Aqueles que estão em recuperação, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, que as Tuas misericórdias estejam com eles, Senhor, a fim de que eles tenham a sua saúde totalmente restabelecida, Senhor. Nós lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor seja com cada um, seja com a família Torelli, com a família Amaral, ambos enlutados pela perda do ente querido, Senhor, que o Seu Espírito Santo possa consolá-los de acordo com o Teu conhecimento, meu Pai, de acordo com a Tua sabedoria, que possam promover, meu Pai, o conforto vindo de Ti, meu Pai. E que eles possam ter a convicção de que o Senhor é quem sabe o que é melhor. O Senhor é o dono da vida e da morte, mesmo em situações que não entendemos, Senhor. Também, ó Pai, queremos lhe pedir, Senhor, pelos nossos governantes, pelo nosso país, pela vacinação, ó Pai, que já tem avançado, Senhor, e somos gratos por isso. E lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor continue conduzindo e orientando os nossos governantes, meu Pai, dando a eles estratégias vindo de Ti, Senhor, para que essa situação seja superada o quanto antes, Senhor. Abençoe cada um de nós, nos proteja, ó Pai, dessa contaminação, nos dando o livramento, Senhor, de acordo com o Teu querer. Mas aqueles que o Senhor permitir que sejam contaminados, que o Senhor possa continuar confortando e dando a cura, Senhor, vinda de Ti, Senhor, vinda do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Esta é a oração que a Te fazemos, já agradecidos no nome santo de Jesus, o nosso Senhor, Salvador e Mestre. Amém. Irmãos, nesse momento nós vamos compartilhar a palavra de Deus, um texto bem conhecido, um texto amplamente recitado, mas pouco aplicado, que se encontra no Salmo 119, versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa palavra é uma palavra que foi escrita, esse salmo, esse cântico, há aproximadamente 3.000 anos atrás. Ou seja, há 3.000 anos atrás, o salmista já declara que a palavra de Deus, ela é lâmpada e luz. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E quando pensamos em todo esse tempo em que essa palavra foi escrita, né, nos remete ao Israel antigo, uma terra que sua grande parte era um deserto, com muitas pedras e muitos obstáculos, né? Até porque era um território de guerras, de constantes guerras.
e existiam muitas destruições. E diferente dos dias que nós vivemos hoje, não existia uma iluminação pública que pudesse ajudar as pessoas a caminharem ou a se conduzir, por exemplo, no período da noite. Seria impossível andar por Israel no período noturno sem uma lâmpada, sem uma luz para que os seus passos pudessem ser guiados. Fatalmente, se alguém tentasse fazer isso, essa pessoa iria tropeçar, iria se machucar, iria cair, iria ficar ferida, porque a falta da iluminação, mais os obstáculos, impediriam que qualquer um andasse com segurança por aquela região. Diferente dos dias em que vivemos, né? Em que a maioria das vias aqui, pelo menos nas grandes cidades, são iluminadas, o que permite uma caminhada segura nesse sentido. O que nós devemos pensar é nessa comparação que o salmista faz, né? Da luz com a palavra de Deus. Da mesma forma que ele afirma que seria impossível andar sem essa iluminação, ele afirma que para aqueles que são de Deus é impossível caminhar sem a iluminação, sem a lâmpada, sem a luz, que é a própria palavra de Deus. E dentro desse ponto, naturalmente, ele se aplica também para as nossas vidas. O tempo se passou, nós estamos no século 21, muita coisa mudou. Com a tecnologia, com a comunicação, com o aumento das redes sociais, com as novas filosofias, conceitos, preceitos, ensinamentos, doutrinas e tudo mais que mudou nesse período para cá, faz com que a nossa realidade seja outra, faz com que a nossa visão sobre a luz seja diferente, faz com que a nossa dependência de uma luz, de andar, por exemplo, com uma lanterna ou com uma lâmpada, talvez já não seja mais necessário. Mas a pergunta que nós queremos deixar é, passado-se todo esse tempo, será que a palavra de Deus ainda é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho? E é sobre esse tempo aqui que nós vamos, sobre esse tema que nós vamos refletir essa noite, sobre a eficácia da palavra de Deus nos dias de hoje. E eu gostaria de fazer uma outra comparação desse texto para falarmos sobre isso. O primeiro ponto que nós vamos falar aqui é sobre a lâmpada para os nossos pés. E a comparação que eu gostaria de fazer é com um veículo, com um carro, né? O carro ele tem a sua iluminação, tem o seu farol, ora baixo, ora alto, né? Nós podemos utilizar de acordo com a necessidade. Da mesma forma que a palavra lâmpada para os nossos pés faz uma menção a uma iluminação próxima, né? Semelhante ao que quando usamos um farol baixo ou um farol médio. É aquele farol que vai nos iluminar entre uma distância de 3, talvez aí a 5 metros. É uma iluminação imediata, né? E dessa forma nós podemos entender também a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia para as decisões imediatas, né? A palavra de Deus eu posso consultá-la para tomar qualquer decisão, seja ela instantânea, nesse momento, imediata, né? Seja para agora, seja para daqui uma hora ou quem sabe para amanhã. A palavra de Deus é essa diretriz eficaz que nós temos, que pode nos ajudar na nossa tomada de decisão, dependendo única e exclusivamente de nós. Usamos desse instrumento deixado por Deus para a tomada das nossas decisões. Vejamos o que está escrito no segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 19. E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis se nela prestarem atenção, como uma luz que ilumina em um lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vosso coração. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação,
pois a profecia nunca foi conduzida por vontade dos homens, mas os homens santos, por parte de Deus, falavam movidos pelo Espírito Santo. Veja que interessante essa afirmação de Pedro sobre a palavra de Deus, porque além dele ratificar o que o salmista disse, que a palavra de Deus é luz, é iluminação para as nossas vidas, para a nossa caminhada, ele ainda defende a divindade da palavra de Deus, alegando que ela foi escrita por iluminação, por inspiração, melhor dizendo, do próprio Espírito Santo, por vontade do próprio Deus. E muitas vezes nós escutamos as pessoas usar como desculpa que não creem na palavra de Deus porque é uma palavra desatualizada, é uma palavra que não serve mais para os nossos dias, porque foi escrita há muitos anos atrás e porque foi escrita também por homens. Mas eu prefiro ficar com a palavra de Billy Graham, que brilhantemente afirmou que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. E aqui o apóstolo Pedro defende que ela foi inspirada pelo próprio Deus, que os homens que a escreveram foram movidos pelo Espírito Santo. Portanto, a palavra de Deus, ela é completamente capaz de nos auxiliar no nosso dia a dia, na nossa vida, na tomada de decisão. O que acontece é que, infelizmente, nós muitas vezes optamos por acreditar na palavra de homens, né? Dos nossos pastores, dos nossos padres, dos nossos sacerdotes religiosos, quer seja ele de religião que forem, não importa. E deixamos em segundo plano a palavra de Deus, quando deveria ser ao contrário. Precisamos priorizar a instrução da palavra de Deus, porque nela nós temos a certeza que aquela instrução que estamos recebendo, ela é divinamente inspirada. Vejamos também o que diz no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Olha que interessante também o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, mais uma vez ele defende aqui, ou ele também defende aqui, a palavra de Deus, as escrituras sagradas. E ele vai além, ele afirma aqui no versículo 16, que ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, e também para que o homem de Deus seja aperfeiçoado em toda boa obra. O que nos faz chegar à conclusão que a palavra de Deus é o nosso manual, né? Quando nós compramos um eletroeletrônico ou um eletrodoméstico, ele vem com um manual de instrução, que visa que aquela pessoa, aquele consumidor que adquiriu aquele produto, tenha condições de utilizar aquele equipamento, aquele eletroeletrônico, aquele objeto, na maneira correta, a fim de que ele seja preservado e não destruído pelo mau uso. Da mesma forma, Deus, o arquiteto que nos fez, que nos construiu, que nos criou, ele quem instituiu também esse manual através do seu Espírito Santo, conforme lemos aí em Pedro. E Deus, por nos conhecer, nos dá esse manual, que é a sua palavra, a fim de que a nossa vida seja conduzida de maneira a que possamos fazer a tua vontade e sermos bem-sucedidos naquilo que o Senhor nos colocou, nos colocou debaixo das nossas mãos para que seja realizado toda boa obra e que toda a nossa vida seja guiada e conduzida pela palavra de Deus. Esse manual que nós temos, que é a palavra de Deus, ele é importantíssimo e toda a Escritura, ele fala sobre a sua relevância. E não apenas de sabermos e termos conhecimento de que existe um manual de vida para o ser humano, mas para ir muito além disso, para conhecermos esse manual e, além de conhecermos esse manual, também praticarmos ele. A prática desse manual é que vai nos ajudar nas caminhadas da nossa vida, né?
nas noites escuras, quando passamos pelo vale da sombra da morte, em momentos difíceis, é esse manual que vai nos conduzir, é esse manual que vai nos auxiliar. É através desse manual que nós vamos encontrar o consolo e o conforto que precisamos. Acho interessante também o que o apóstolo João diz no seu livro, né, no seu Evangelho, João 14, 26, que diz assim: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então o apóstolo João, ele fala assim, que o Consolador, o Espírito Santo, né, aquele que o Pai enviará, Jesus ainda estava aqui, e Jesus estava explicando para os seus discípulos a necessidade que ele tinha que voltar para o Pai. E que ele voltando para o Pai, ele ia deixar um outro Consolador, que é esse Espírito Santo. E que esse Espírito Santo, ele ia ajudá-los a lembrar de tudo aquilo que Jesus tinha dito, ou tudo aquilo que ele tinha aprendido de Jesus, né? E essa informação é importante, porque é esse aprendizado que vai nos ajudar nesses momentos difíceis, a lembrar aquelas passagens de conforto, de consolação, de motivação que precisamos. Agora a pergunta que fazemos é: como o Espírito Santo vai nos ajudar a lembrar se nós não conhecemos a palavra de Deus? Como o Espírito Santo vai nos ajudar a lembrar daquilo que nós não sabemos? Isso não existe. Para que o Espírito Santo nos ajude, nos faça lembrar de todas as promessas, de todos os benefícios da palavra de Deus, nós precisamos ter esse conhecimento da palavra de Deus. E muitas vezes pecamos por isso, porque não temos o conhecimento da palavra de Deus. Achamos que isso é uma responsabilidade dos pastores, dos teólogos, dos professores, enfim, daqueles que têm de alguma maneira a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus na igreja, enfim. Mas essa responsabilidade é de todos nós. Nós precisamos ter esse compromisso de aprender mais da palavra de Deus, porque individualmente nós precisaremos, e às vezes no momento que você vai precisar não tem nenhuma outra pessoa para te ajudar, é você mesmo e Deus. E quantas vezes nós oramos, né, dizendo: Deus, fala comigo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, e esquecemos que a palavra inspirada por Ele está aí. Basta nós sabermos utilizá-la, basta nós nos dedicar e nos debruçar a palavra de Deus, que aí nós vamos ouvir com certeza a voz de Deus, porque cremos que essa palavra foi inspirada pelo próprio Deus. Outro ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é sobre a luz para o meu caminho. Então, usando aquela mesma comparação que fizemos aí do veículo, do carro, que possui o seu farol, luz para o meu caminho é o farol alto. É aquele farol que ilumina a nossa caminhada, a nossa jornada a longo prazo. Talvez daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos. Naturalmente, respeitando aí a idade de cada um, o tempo de que cada um ainda tem na sua expectativa de vida. Mas o que nós precisamos ter como objetivo é de entender que a palavra de Deus também é eficaz para conduzir a nossa vida, né, nas decisões futuras que precisaremos tomar, nas decisões que não são imediatas, não são para hoje, não são para agora, não são para amanhã, não são para daqui a uma semana, de repente para o mês que vem, mas decisões que precisamos tomar que vão afetar as nossas vidas daqui a 5, 10 anos. E muitas vezes essas decisões ou essa indecisão por falta de convicção de Deus nos leva a deixar tristes, ansiosos, sem saber o que fazer, né? Então você que é jovem, você que é de meia idade, você que é idoso, você deve e precisa pautar as suas decisões baseado nessa luz, nessa iluminação que é a palavra de Deus. Com certeza Deus vai ter prazer e através da tua palavra, revelar aos nossos corações a tua vontade relacionada aos seus estudos, ao seu trabalho, ao seu relacionamento, à formação de família ou a projetos para o nosso futuro. Nós sabemos que o nosso futuro,
né? Nosso futuro final, ele já é prometido por Deus, né? E que um dia estaremos com o Senhor para sempre na eternidade. Mas antes que isso aconteça, nós temos aí uma vida para trilhar aqui nesse mundo. E a palavra de Deus está aí como esse manual de instrução também para nos auxiliar na nossa tomada de decisão por esse período. E não podemos deixar de consultar a palavra de Deus para tomarmos essa decisão. Porque essa palavra é uma palavra eficaz, é uma palavra que vai de encontro aos nossos corações. E eu gostaria de ler mais um texto aqui do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nela está, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio deles. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todo homem estava vindo ao mundo. Interessante que esse texto, João afirma também que Jesus é o verbo, ou seja, a palavra, e também é a luz. Quando nós falamos nessa luz, nós temos que entender que essa luz não é apenas a palavra de Deus, mas é o próprio Cristo encarnado. E aí, novamente, vai essa dica de consultarmos a palavra de Deus, consultarmos o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo na tomada de nossas decisões. Sabemos que temos decisões difíceis para tomar em nossas vidas. Temos decisões que podem afetar a nossa vida profundamente. E por que não procurar a Deus em oração? Por que não procurar a Deus meditando na sua palavra para a tomada das nossas decisões? Quantas vezes nós sofremos porque queremos tomar decisões sozinhos, sem esse respaldo do nosso Senhor, sem o respaldo do nosso Deus. Além de todas essas coisas e todos esses benefícios que nos trazem meditarmos e aprendermos da palavra de Deus, que nos instrui nas tomadas das nossas decisões, nós devemos levar em consideração também, em um outro ponto, da carta que Paulo escreveu a Timóteo, que ele orienta a Timóteo a ser um obreiro aprovado. Nós também precisamos ser um obreiro aprovado. E o que consiste isso? Em um obreiro que maneja bem a palavra da verdade, né? Que não é envergonhado. Mas infelizmente o que acontece muitas vezes hoje é que nós somos envergonhados. Muitos cristãos são envergonhados por falta de conhecimento sobre a palavra de Deus. Às vezes nós temos um conhecimento amplo e profundo sobre futebol, sobre política, sobre novela, sobre economia, sobre ciências várias e diversas. Mas infelizmente falta o principal conhecimento, que é o conhecimento da palavra de Deus. E aí verdadeiramente nós passamos vergonha, porque não temos condições de defender a nossa fé, não temos condições de defender o nosso Cristo, não temos ao que dizer a uma pessoa que está sem esperança, aguardando uma palavra de Deus que vem de vós, mas como nós não temos esse conhecimento ou esse relacionamento, ou essa profundidade com a palavra de Deus, nós não conseguimos atuar e ser aprovados como obreiro. E é essa meditação que eu gostaria de trazer para os irmãos essa noite, a fim de que possamos meditar na palavra de Deus. A igreja tem a responsabilidade e faz, e promove ensinamentos da palavra de Deus através dos cultos de orações, através dos cultos de domingo, através da escola bíblica dominical, que no momento não podemos ainda usufruir desse benefício em função da pandemia, mas em breve também estará à disposição dos irmãos. Mas independente de tudo isso que a igreja proporciona como aprendizado da palavra de Deus, fica também a nossa responsabilidade. E é isso que Deus quer de nós, que possamos conhecer a Tua palavra para tomar decisões que sejam de acordo com a Tua vontade, tá bom? Que fiquemos com essa meditação, que Deus abençoe a Sua palavra e vamos orar novamente para encerrarmos o nosso culto.
Santo e amado Deus, na tua presença, ó Pai, nós mais uma vez queremos lhe agradecer, Senhor. Primeiro pela tua palavra, porque ela é eficaz e fala com os nossos corações, meu Pai. Fala aos nossos corações diretamente. Cremos no poder e na divindade dela, meu Pai. Cremos que ela é perfeita e inerrante, que ela é atualizada, meu Pai. Muito mais do que imaginamos, meu Pai. Está à nossa disposição para fazermos a tua vontade e para sermos bem-sucedidos nessa vida, Senhor. Continue nos abençoando e nos motivando, meu Pai, a cada dia estudar e aprendermos mais da tua palavra. Esta é a oração que te fazemos, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma boa noite. Obrigado pela tua bondade, Senhor. Mais uma das provas do teu imenso amor. E essa canção expressa o que o nosso coração quer dizer em resposta. Nós te amamos, Senhor, porque percebemos nesse novo dia o teu grande amor por nós. Vamos cantar? A terra passa, o teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular, voltou a respirar, quem morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, o órfão achou um lar, o que era perdido se encontra em ti. Ergues o nosso olhar,
adorar.